Vamos abrir as nossas Bíblias ainda em Isaías, no capítulo 6. Isaías, capítulo 6. A visão de Isaías e o seu chamamento. Isaías, capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Até aqui. Pai querido, mais uma vez, nós queremos que o Senhor esteja falando no nosso coração, abrindo a Deus a nossa mente, que a nossa atenção, Deus, possa estar voltado para a Tua palavra essa que nós já conhecemos, que nós já sabemos, mas sabemos também que o Senhor tem coisas novas a nos dizer nesta noite. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos faça entender, ó Deus, que mesmo em meio às dificuldades, ó Pai, o Senhor está conosco para nos guiar, para nos fazer pessoas diferentes. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. O chamamento de Isaías. Se a gente voltar lá para o começo da Bíblia, a gente vai lembrar de quem? De Adão. E o Adão cometeu algumas falhas lá e fugiu de Deus. Deus foi atrás e perguntou a Adão: Adão, onde que você está? Como se Deus não soubesse, né? Lógico. O Adão falou: eu estou escondido porque aconteceu umas coisas complicadas aqui e eu tive medo. E eu queria estar lembrando com os irmãos essa colocação, esconder-se. Quando as pessoas se escondem, numa igreja, quantas pessoas se escondem no sentido de estar fazendo de conta? Como se Deus estivesse falando para mim e para você hoje, agora: onde está? Quem nunca foi pego no meio do culto, cantando, quem sabe, ouvindo a palavra, pensando em coisas nada a ver? Quem? Aí a palavra de Deus: onde está? Ou seja, o que você está fazendo aqui? Como se Deus não
soubesse. Como se Deus não soubesse que o Adão tinha pecado, que Adão tinha desobedecido e agora estava fugindo. Mas Deus queria ouvir dele a sua confissão. Aí nós sabemos a história. A mesma história que muitos de nós contam. Ah, foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi por causa daquilo outro. Eu não vou mais na igreja por causa do, vou citar nomes? Não. Por causa de algumas pessoas. Eu não vou mais na igreja porque se o pastor não está na igreja, eu não vou na igreja. Que coisa! Onde estás? Quando eu estava estudando para esse momento, eu me peguei nesse texto. Onde estás? Gente, é muito sério. E uma coisa que às vezes a gente não fica muito atento, a gente é um pouco lento, que não dá para enganar Deus. Não tem jeito. Ele perguntou só para saber o que Adão ia dizer. O que Adão falou? Não, foi por causa da minha mulher. Ela que fez a coisa errada lá e me envolveu no seu erro, agora eu estou me escondendo. E nós sabemos qual foi o fim. Deus expulsou eles do jardim. Deus fez com que eles pagassem pelos seus erros. Aquilo que era tudo muita paz, muita tranquilidade, agora já era diferente. Ele fugiu de Deus. E nós que conhecemos a Deus, que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que não dá para fugir de Deus. Se por acaso você que está aqui, ou você que está em casa, está pensando em fazer isso, não vai dar certo. Não vai dar certo. Dá uma repensada. Como nós costumamos dizer para os nossos filhos, para as pessoas que estão conosco, toma jeito. Volta para Deus, é tempo. Mais à frente, nós olhando lá para o Velho Testamento, nós encontramos Moisés. É diferente a história de Moisés. Lembra que ele estava lá no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, e ele viu o quê? Uma sarça que ardia. Ele falou, que estranho, nunca vi isso. Ele falou, eu vou chegar mais perto para ver o que é. E ele foi se aproximando. Quando ele estava muito próximo, ele ouviu Deus falar, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Veja que diferença. O lugar que você está é terra santa. Aí Deus começa a conversar com Moisés. O que Moisés fala para Deus? Quando Deus fala, ó, tem uma tarefa para você. Que bom que você veio aqui. Que bom que você foi curioso de querer saber o que estava acontecendo. Eu tenho uma tarefa para você. O Moisés fala, para mim? Tarefa? Não. Vamos pensando na aplicação que nós vamos dar a cada situação. Moisés era curioso. Não, eu quero ver o que está acontecendo. Eu quero chegar bem perto, o mais perto possível. Mas ele foi surpreso com o chamado de Deus. Eu tenho uma tarefa para você. Mas ele disse, não, eu não, capaz. Eu não posso fazer isso. Manda o Pedro fazer, manda o João fazer, manda outras pessoas fazer. Eu não. Está muito bom aqui cuidando das ovelhas. Não, é você que precisa fazer essa tarefa. Aplica agora essa na sua vida. Qual é a tarefa que Deus quer de nós, que nós estamos deixando de fazer, que nós não queremos fazer? Talvez você vai surpreender, mas é o nosso testemunho aonde nós vivemos. Eu conversava com o Pedro e o Mário na salinha antes,
E o Mário disse que as promessas de Deus, elas se cumprem, as nossas promessas, nem sempre elas se cumprem. Por quê? Porque nós confiamos em nós mesmos. Quando a minha confiança está em Deus, vai ser um prazer testemunhar, falar do amor de Deus. Ah, mas eu sou cheio de problema. Foi exatamente o que o Moisés falou: não, eu não sei nem falar direito, como que eu vou falar com o rei? Deus falou: não, é você que vai fazer essa tarefa. E ele foi. Vamos ficar atento àquilo que Deus manda que façamos. Deus não fala assim: não, se você quiser, você pode fazer isso. Não, se você estiver disposto, bem animado mesmo assim, com bastante tempo, você pode fazer isso. Não. Não é isso que Deus fala. Deus fala: a tarefa é sua, você tem que fazer. Vamos voltar um pouquinho. Parece que se a gente olhar para dentro da igreja, fala: mas eu não tenho nada para fazer aqui. Ah, não tem mesmo para fazer aqui. E nem era para Moisés ficar fazendo nada ali em frente daquela sarça que estava queimando. Era para ele voltar. Era para ele voltar, fazer a tarefa dele. Onde que é o nosso maior, digamos assim, meio de ação? Onde? Onde que a gente fica mais? Onde que se fica mais no seu dia a dia? Em casa. Então é em casa que você tem uma tarefa para ser feita. Não, a minha não é em casa, é no trabalho. Então é lá. Moisés ouviu isso de Deus e ele baixou a cabeça, falou: bom, então já que sou eu, vou eu mesmo. E ele foi e cumpriu com a sua missão, com o seu chamado. Mais à frente nós vemos o chamado de Gideão. Vamos abrir nesse texto, eu sei que é difícil para a gente abrir, mas mesmo assim nós vamos abrir. Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11. Juízes 6, a partir do verso 11. O chamamento de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertence a Joás Bererita. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Um homem valente trabalhando escondido. Veja que às vezes a gente é pego assim, né? Parece, não entendi nada disso. Um homem valente trabalhando escondido. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Situação em que eles viam. O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas? Ele jogou na lata. Homem valente para viver esta vida. Então virou-se o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Lembra que eu disse antes que Deus não faz uma proposta para você, não. Você quer fazer isso? Não, isso eu não quero. Ah, você quer fazer aquilo? Tem tanta coisa para ser feita. Não, Deus disse: vai você e faz isto. Gente, nós já sabemos disso, mas nem sempre nós estamos atentos a isso. Se Deus mandou fazer, mesmo que eu ache que não vai dar para fazer, mas Ele vai dar condições para que eu faça, ou seja, Ele vai fazer através de mim. E tem muitos exemplos aqui na Bíblia que nós podemos gastar um tempão. Lembra do Abraão,
Deus falou para Abraão. Abraão estava bem tranquilo, cuidando do seu gado, lá do seu rebanho, das suas riquezas. Deus falou, Abraão, junta as suas coisas e vai. Deus não fez proposta para Abraão. Abraão, eu tenho uma proposta para você e eu acho que vai ser bom. Não foi isso que Deus fez. Falou, vai. E Deus falou para ele, vai, porque você vai ser o quê? Uma bênção. Será que nós estamos atentos a isso? Que todo projeto de Deus para as nossas vidas, ou através de nós, é para abençoar outras pessoas? E eu acredito que se a gente botasse isso no coração, eu quero ser uma bênção, e eu vou ser uma bênção fazendo a vontade de Deus, e vivendo a vontade de Deus no meio onde eu trabalho, onde eu vivo, assim por diante, com certeza eu vou ser uma bênção. E Deus falou para ele que ele ia abençoar Abraão. Falou, ó, em ti serão benditas todas as famílias. Olha que bacana. Você já teve experiência de alguém chegar e dizer para você assim, você é uma pessoa abençoada? Quem já teve essa experiência? A televisão não vai mostrar. Levanta a sua mão se você já teve essa experiência. Você é uma pessoa abençoada. Pouquíssimas de nós. A palavra de Deus às vezes é dura. Às vezes é muito dura. Ou o nosso coração que é muito duro. Ou nós queremos ficar como o Adão, sempre escondido lá. Não, eu vou ficar escondido aqui mesmo, porque eu sei que agora a coisa está ruim, então eu vou ficar aqui. Mas o Abraão não, ele se levantou e foi. Mas à frente Deus falou para ele, anda na minha presença e ser perfeito. Deus não fez uma proposta de novo, não. Deus deu uma ordem. E assim aconteceu. Aconteceu isso com Davi, aconteceu isso com um monte de gente. Mas nós vamos verificar um pouquinho agora sobre a vida e o chamado do Isaías. Diferentemente de qualquer um desses, Isaías estava vivendo um momento difícil na sua vida. O que ele fez? Onde que ele foi procurar uma solução? Onde? No templo. Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas de suas vestes enchiam o templo. Veja que interessante. Eu li um comentário que às vezes a gente vai na igreja para ver quem veio na igreja, para ver a beleza da igreja, do templo, para ver as pessoas que estão à frente, se estão cantando bonito ou não, bem ou não. Para ver se a igreja está limpa. Você já viu aquelas pessoas que às vezes chegam e passam a mão para ver se está limpa? Foi isso que Isaías fez? Não. Ele buscou, na verdade, a presença de Deus. Às vezes, erroneamente, nós dizemos que vamos à igreja para assistir o culto. Não, está errado. Nós temos que ir à igreja para cultuar. É diferente. Eu preciso ir na igreja para cultuar, para buscar comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Eu preciso estar aqui. Isaías achou um lugar melhor da sua vida para encontrar a presença de Deus. Aí ele vai descrevendo aqui tudo o que aconteceu com ele. Serafins estavam por cima dele. De quem? Daquele que estava assentado sobre um alto e sublime trono. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É que interessante, toda a terra está cheia da sua glória, independentemente da situação em que a terra vive. Parece que às vezes as pessoas têm um escudo
para se livrar da glória de Deus. Sabe por quê? Porque a glória de Deus vai revelar o estado em que ele vive. Foi isso que Isaías viu mais à frente. Diante de tantas visões, ele diz então, ai de mim, então disse ele no verso 5, estou perdido. Por quê? Porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele estava dizendo que eu sou um homem de lábios impuros, e todos que estão ao meu redor são homens de lábios impuros. É isso que ele está dizendo, que a palavra está dizendo. Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Gente, é muito forte isso. A palavra de Deus nos confronta. Cada dia que nós olhamos com atenção, ela nos confronta. Ah, eu vivo no meio de um povo bacana. Isso quer dizer que, juntando tudo, eu também sou bacana. Não é? A igreja que eu vou, é uma maravilha, uma paz. Todo mundo é alegre, todo mundo se cumprimenta, todo mundo sorri para o outro, esse é sinal de alegria. Mas o texto aqui não está dizendo isso. Ou só com Isaías que aconteceu isso? Isso está longe daqui, está longe de mim, está longe de nós. Uma interrogação bem grandão na cabeça, na minha, na sua, na cabeça de cada um. Mas o que ele faz então? Falou, então está tudo perdido? Então, vim fazer o que aqui? Quando ele reconhece o seu pecado, quando ele reconhece a situação em que ele estava vivendo e que o povo vivia, aconteceu o quê? Verso 6. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou o quê? A minha boca, e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O teu pecado foi perdoado. Por quê? Porque você o reconheceu. Porque você buscou resolver essa situação no lugar certo. O texto não fala que foi perdoado o pecado de todo mundo, daquele povo que ele estava falando que era um povo de impuros lábios. Não, foi perdoado o teu pecado. Porque ele confessou o seu pecado diante de Deus. Ai de mim, estou perdido. Não tem jeito para mim. Mas tem. Deus estava ali, perdoou o pecado dele e o capacitou para uma tarefa muito grande que ele tinha que fazer. Levar, vai voltar naquilo que a gente já veio dizendo desde o começo. Levar a mensagem de salvação às pessoas. Ele era um profeta, é claro. Mas eu também sou um profeta. Mas você também é um profeta. O que pode ser que esteja faltando é reconhecer o que mesmo? O nosso pecado. Está tudo ruim mesmo? Só mais eu, o que vai resolver? Mandurinha só não faz verão. Mentira, esse é Satanás que fala isso nos nossos ouvidos. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso ser bênção, eu fui salvo, eu fui alcançado pela graça para ser bênção. E como ser bênção se eu não viver de maneira correta, se eu não viver de maneira ensinada pela palavra de Deus? Como? Impossível.
Por isso que eu digo que a gente precisa se apegar com Deus cada dia através da busca, da orientação na palavra. E essa palavra, ela fala cada dia aos nossos ouvidos. Hoje na lição de escola dominical, eu compartilhei com Pedro e com Mário, repetindo, é uma outra situação que eu já vi mais de 30 vezes e não tinha visto. Gente, o que é isso? Como se você tivesse passado 30 vezes pelo mesmo lugar, agora você descobriu que ali tem uma marca no chão. Já pensaram nisso? Deus fala conosco a sua maneira, o seu tempo. Mas é preciso que eu esteja atento a isso. É preciso que eu queira ouvir Deus falando. Aí sim, eu posso dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. A partir de agora, eu vou ser testemunha lá fora. A partir de agora, eu não vou me esconder mais de Deus. A partir de agora, eu não vou dizer mais para Deus que eu não posso fazer. A partir de agora, eu não vou acusar mais Deus, porque Deus se prometeu tanto. É o que o Gideão disse: o Senhor fez tanto, e agora? É preciso então que a gente esteja atento. É preciso que a gente se humilhe diante de Deus. E Ele vai fazer de nós bênçãos no lugar onde nós vivemos. Que essa seja a nossa oração. E que a gente queira realmente isso nas nossas vidas. Nós vamos ficar em...